Ele não fez assim? Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos mais uma vez. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo, boa noite, ao capítulo 9, Os Demônios, o intertítulo Os Demônios segundo a Igreja, do livro Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A gente tem estudado nos encontros anteriores os questionamentos que Allan Kardec faz em relação às crenças teológicas sobre os anjos caídos, já que nós estamos vendo os demônios segundo a Igreja. E essa crença, ela é uma visão tradicional, profundamente enraizada nas doutrinas da Igreja, antes da revelação espírita. Então nós estamos vendo os questionamentos que Kardec vem fazendo ao longo do capítulo, para a gente depois entrar no intertítulo Os Demônios segundo o Espiritismo, tá? Estamos quase acabando. Item 16. O castigo segue por toda parte esses seres caídos e malditos. Por toda parte, eles carregam seu inferno consigo. Não tem mais paz nem repouso. As próprias doçuras da esperança se transformaram para eles em amargura. Ela lhes é odiosa. A mão de Deus atingiu-os no próprio ato de seu pecado, e sua vontade se obstinou no mal. Tornados perversos, não querem cessar de sê-lo, e são no para sempre. Eles são, depois do pecado, o que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que caíram é, portanto, impossível. Sua perda é doravante sem volta. E eles perseveram em seu orgulho perante Deus, em seu ódio contra o Cristo, em seu ciúme contra a humanidade. Bom, Kardec aqui, ele não afirma
essa doutrina. Ele cita o que se acreditava naquela época. Ele descreve uma concepção antiga e teológica do que seria um inferno eterno. Que as almas ou os anjos rebeldes que foram condenados, né, jamais poderiam se regenerar, jamais poderiam sair deste lugar. E aí a gente tem uma visão baseada num Deus imutável, em sua cólera, em sua raiva, que pune sempre aqueles que erraram. Só que a gente sabe que Deus, de acordo com o Espiritismo, ele é um Deus justo, um Deus que traz o amor infinito. E aquilo que a gente vem conversando nas aulas anteriores, nos encontros anteriores. Nenhuma alma é criada para o mal. E nem para permanecer eternamente errando. O castigo não é uma vingança, é uma consequência natural das próprias ações. E toda dor vai ter um fim, que é a regeneração. Porém, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente planta, para a gente poder colher, né? E quando ele trata desses seres caídos, desses irmãos que estão no inferno, né? Ou nós podemos chamar até de espíritos mais endurecidos, mais revoltosos, eles não foram condenados por Deus. Na verdade, eles estão ainda em evolução e carregam o inferno dentro de si, né? Porque eles não foram condenados por Deus, mas as próprias vibrações que eles possuem, os próprios pensamentos negativos, os aprisionam nesse sofrimento, nessas regiões de sofrimento. Eles são tão orgulhosos e são tão rebeldes que eles não aceitam ajuda. Eles não aceitam o perdão. Eles não são humildes para pedirem perdão. Então, o que a gente tem até aqui é que o inferno não é um lugar. Ele é um estado da alma. A libertação vai começar quando nasceu o arrependimento. Mas para isso, temos que ser humildes. Um precisa do outro para evoluir, para melhorar, para seguirmos juntos. Não adianta eu achar que eu sou melhor do que o outro e não preciso de ajuda e não preciso me arrepender pelas minhas escolhas ou pelas as minhas ações errôneas ao longo do tempo, né? Continuando o item 16. Não tendo podido apropriar-se da glória do céu, pelo impulso de sua ambição, esforçam-se para estabelecer seu império na terra e banir daí o reino de Deus. O Verbo feito carne cumpriu, apesar deles, seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Todos os meios de ação de que eles dispõem são dedicados a lhe roubar as almas que ele resgatou. O ardil e a importunação, a mentira e a sedução, eles lançam mão de tudo para levá-las ao mal e consumar sua ruína. Com tais inimigos, a vida do homem, desde o berço até o túmulo, não pode ser, infelizmente, senão uma luta perpétua, pois eles são poderosos e infatigáveis, incansáveis. Esses inimigos, com efeito, são os mesmos que, após terem introduzido o mal no mundo, conseguiram cobrir a terra com as espessas trevas do erro e do vício, os que, durante longos séculos, se fizeram adorar como deuses e que reinaram soberanos sobre os povos da antiguidade, os que, por fim, exercem ainda seu império tirânico sobre as regiões idólatras, as regiões de idolatria, e que fomentam a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. O que a gente tem aqui agora? É um ponto que ele vai citar o mito da rebelião dos anjos
como se fosse transformado numa guerra cósmica entre o bem e o mal. Segundo essa crença, os anjos caídos, segundo a tradição tradicional, eles foram movidos pela inveja, eles foram movidos pela ambição, eles foram expulsos do céu e desde então eles atuam contra Deus e contra Cristo. E eles buscam levar à perdição as almas humanas. E aí nasce uma visão dualista. Nós temos Deus de um lado e o demônio do outro. E o homem no meio, lutando para não cair em maldição ou fazer o mal e, né, acontecer algo ruim. Eu cheguei aqui com essa visão. Em um encontro eu perguntei se existia uma figura, assim como Deus, se existia uma figura tão perversa para bater de frente. E eu fui aprendendo que não existe, né, essa figura do demônio. Essa narrativa desse pensamento religioso marcou séculos e séculos da história. E a base dela era o medo do inferno e a possessão demoníaca. Não faz isso que você vai para o inferno. Não faz isso que Deus castiga. E aí, a gente agora tem uma interpretação moral, uma interpretação evolutiva dessa antiga simbologia. Não existem demônios criados para o mal. Não existem. Existem espíritos imperfeitos, endurecidos. Por que eles estão endurecidos? Porque eles são orgulhosos, porque eles são egoístas, eles momentaneamente, por um momento, se afastaram da luz, eles influenciam o pensamento humano? Influenciam. Só que, na medida que eles encontram, que a gente dá abertura da nossa vibração, eles vão encontrar uma vibração nas nossas próprias fraquezas. É aí que a gente tem que tomar cuidado, para não ser influenciado por esses irmãos que ainda estão em evolução. A luta entre o bem e o mal não acontece fora de nós, mas dentro dos nossos corações. A gente parece que tem as forças da consciência, né? E os impulsos inferiores representam o mal, enquanto a nossa consciência representa o bem. É como se a gente tivesse dos dois lados, né? Uma voz nos falando para praticar o bem, para fazer coisas boas, para ser mais paciente, e do outro lado, não, vai lá, responde. Você vai ficar aguentando calado, um exemplo. Você vai ouvir desaforo. Outro pegou, pega também, faz o mesmo, segue o mesmo caminho. Parece que a gente vive em conflito, né? E assim, não há um império das trevas que fica rival com Deus, que era o que eu pensava. Eu imaginava que existia o paraíso, Deus. Não que existia o paraíso, mas eu sabia das colônias, sabia de toda essa questão, mas ainda na minha cabeça eu achava que existiam duas figuras aí, uma dualidade, do bem contra o mal, né? E não tem isso. Nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus, inclusive esses irmãos, né? Só que nós estamos em diferentes estágios de progresso. Alguns estão mais esclarecidos, mais evoluídos, e outros ainda seguem mergulhados no ódio, na ignorância. Esses inimigos espirituais que nós chamamos são nossos irmãos. Irmãos que se perderam num caminho. E muitas vezes eles sofrem muito mais do que eles fazem a gente sofrer. E é muito importante os nossos trabalhos, para que nós possamos orar por eles, estudar por eles, por nós e por eles, né? Às sextas-feiras,
como as nossas reuniões ajudam esses irmãos que a gente não vê, que a gente às vezes sente a presença, como é importante o nosso trabalho, né? Então, a verdadeira vitória contra essas forças não vai vir de uma guerra. Nós não estamos vivendo numa guerra. Mas o que vai vencer e fazer, por exemplo, nós não sermos obsediados ou influenciados por esses irmãos é acreditarmos mais no amor e acreditarmos na nossa luz interior. Dessa forma, a gente vai conseguir afastá-los de alguma maneira e continuarmos trabalhando para que eles atinjam um estágio melhor de evolução, para que eles possam um dia encontrarem também o amor, o perdão, a luz, possam viver em paz, né? Tudo bem até aqui? Quer falar alguma coisa? Não. Para compreender todos os recursos que eles têm a serviço de sua maldade, basta notar que eles não perderam nada das prodigiosas, maravilhosas faculdades que são um privilégio da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro e, sobretudo, a ordem sobrenatural tem mistérios que Deus se reservou e que eles não podem descobrir. Mas sua inteligência é bem superior à nossa. Porque eles percebem, numa vista de olhos, os efeitos em suas causas e as causas em seus efeitos. Essa penetração permite-lhes anunciar de antemão acontecimentos que escapam às nossas conjecturas, às nossas suposições. A distância e a diversidade dos lugares se apagam diante de sua agilidade, mais prontos do que o relâmpago, mais rápidos do que o pensamento. Eles se acham quase ao mesmo tempo em diversos pontos do globo e podem descrever ao longe as coisas de que são testemunhas no próprio momento em que elas se realizam. Mais uma vez aqui, Kardec traz para a gente a visão tradicional da igreja, não a visão espírita. Essa concepção retrata os demônios como seres de natureza angélica, como eles caíram, e eles possuiriam as mesmas faculdades espirituais dos anjos, uma inteligência, rapidez, né? Só que eles usariam isso contra a humanidade, certo? Isso era usado para justificar, por exemplo, tentações, possessões, influências malignas que os humanos sofriam, e elas eram interpretadas como se fosse uma força sobrenatural contra Deus. E aí, o que traz o Espiritismo para a gente? O Espiritismo ele não nega a existência desses espíritos inferiores, só que eles não são vistos como anjos caídos, como os espíritos humanos imperfeitos. Eles estão mal, eles estão presos a paixões, a vícios, eles são orgulhosos, eles ainda são ignorantes, ou seja, eles ainda não têm conhecimento, e as faculdades espirituais deles não são ilimitadas. Eles percebem, eles influenciam, eles se deslocam, assim como os outros irmãos desencarnados, mas dentro das leis naturais do mundo espiritual. Só que o mais importante é o que a gente vem falando. Eles podem aprender, eles podem melhorar, eles podem se regenerar. Eles não estão condenados eternamente. Então, o Espiritismo vem desmistificar a ideia de que há anjos poderosos, anjos malignos. E a gente tem uma coisa mais simples, se a gente for perceber, que é a compreensão moral, a compreensão progressiva da vida espiritual. Então, com isso, o que a gente, pelo menos eu chego à conclusão, de que a gente não precisa ter medo do mal, mas a gente precisa compreender esse mal.
não ter medo do mal. E vencê-lo. Como? Com os nossos sentimentos de bondade, justiça, que alimentam a nossa luz interior. E esses espíritos inferiores, eles não vão, com o passar do tempo, né, eles não vão ter mais poder sobre aquele ser que mantém o coração no bem e a mente em vibrações elevadas, né? E a gente precisa, de novo, compreender que eles são nossos irmãos, só que eles estão temporariamente afastados da luz. E a gente precisa olhar para eles com olhos de caridade, de compaixão, e não ter medo. E aquilo que os meninos sempre frisam, não adianta aqui a gente ouvir, incluindo eu, como sempre, não adianta a gente estudar o Evangelho, estudar o céu e o inferno, ou a Gênese, e sair da porta para fora e não pôr em prática. Aí que está a questão. A prática é muito mais importante do que estarmos aqui. Aqui é o nosso encontro de 1 hora, 40 minutos. Mas e depois? E no dia a dia? O que eu faço com todas essas informações? Quando eu estou sendo generoso? Quando eu estou pensando no outro e não somente em mim? Isso eu acredito que seja mais importante. Porque são com essas ações que nós vamos conseguir, de pouquinho em pouquinho, nos tornarmos seres melhores. E cada vez mais ficarmos afastados dessas influências que esses irmãos ainda nos trazem. As leis gerais pelas quais Deus rege e governa este universo não são do domínio deles. Eles não podem infringi-la, nem por conseguinte predizer ou realizar verdadeiros milagres, mas possuem a arte de imitar, falsificar, dentro de certos limites, as obras divinas. Sabem que fenômenos resultam da combinação dos elementos e predizem com certeza os que acontecem naturalmente, como os que eles mesmos têm o poder de produzir. Daí, esses numerosos oráculos, esses prestígios extraordinários, cuja recordação os livros sagrados e profanos nos guardaram, e que serviram de base de alimento a todas as superstições. Sua substância simples e imaterial subtrai-os ao nosso olhar. Eles estão ao nosso lado sem serem percebidos. Impressionam nossa alma sem tocar nossos ouvidos. Cremos obedecer a nosso próprio pensamento, enquanto sofremos suas tentações e sua funesta influência. Nossas disposições, ao contrário, são-lhes conhecidas pelas impressões que sentimos e que eles nos atacam, habitualmente pelo nosso lado fraco, para nos seduzirem mais seguramente. Tem o costume de nos apresentar iscas e sugestões conforme as nossas tendências. Modificam sua ação segundo as circunstâncias e de acordo com os traços característicos de cada temperamento. Mas suas armas favoritas são a mentira e a hipocrisia. E aí, a gente tem aqui que todos os espíritos, eles influenciam e são influenciados. Os bons espíritos nos vão inspirar o quê? O bem, uma intuição mais elevada, o amor, a paz. E os inferiores inspiram a gente as paixões, a nos desanimar, a nos iludirmos, conforme cada um de nós tem a sua própria inclinação. E aí, o que a gente vê aqui, que nenhum espírito que Kardec traz para a gente pode violar as leis divinas. Eles não vão fazer milagres, eles vão usar as leis naturais que nós ainda desconhecemos completamente. E aí, o que eu achei interessante dessa parte é chegar na conclusão de que a influência espiritual só vai atuar onde a gente tem a mesma sintonia, ou seja, a mesma vibração que eles.
Então, um espírito inferior, ele vai conseguir agir sobre nós quando ele vai encontrar portas abertas para isso, quando nós dermos espaço, quando nós formos orgulhosos, quando nós formos egoístas, vaidosos e agirmos com medo. Então, o evangelho, os nossos estudos, o livro Céu e Inferno, ou tantas outras obras que nos foram apresentadas, traz o que para a gente? Traz que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, cultivar as nossas virtudes, porque o bem, a prática do bem, ela é a defesa mais poderosa contra esses irmãos que, infelizmente, ainda não chegaram no mesmo nível do que os outros. O que eu achei interessante é que essa questão da mente humana, eu tenho lido sobre isso, além dos livros que a gente da casa, é como se a nossa mente, a vibração é como se ela captasse ondas. É igual a gente vai sintonizar o rádio, né? E a nossa vibração vai se assimilar de acordo com a frequência moral que a gente vibra, né? Por isso que Jesus recomendava: orai e vigiai. Então, a oração, quando ela é feita com consciência, com vontade, né, e não por fazer, ela eleva a nossa vibração. E aí, com isso, a gente vai se deixando se dominar menos por essas ideias negativas. Então, é com a luz que a gente consegue vencer esses irmãos. E é quando o nosso coração está voltado sinceramente para Deus, nenhuma influência inferior tem o poder real sobre nós. A gente precisa orar e praticar. Uma vez me disseram, oração. Orar, né, rezar, e ação. O que eu faço? Quais são as minhas atitudes? O que eu tenho feito? Né? Então, a vigilância, né, nós vigiarmos os nossos pensamentos, a gente não pode ver como uma ditadura, como uma repressão, mas a gente tem o poder de escolher, a gente tem o livre-arbítrio de escolher o caminho do bem, passo a passo, revisando os nossos erros, vendo onde nós erramos, para não errar novamente e continuarmos a nossa caminhada. E aqui, o poder da oração e da reflexão, ele é tão importante quando ele é feito sinceramente, que ele acaba nos conectando a uma proteção divina. Porque a oração, ela vai fortalecer o espírito, ela vai ampliar a nossa percepção e vai nos tornar menos vulneráveis. E outra situação que a gente tem aprendido, e eu acho importante destacar, é a caridade e o amor, que vem funcionar como uma espécie de escudo. Cada ato de bondade que a gente pratica, cada pensamento de compaixão ou um gesto de perdão gera uma frequência mais elevada. E a gente vai criando um campo de luz. E a gente vai se protegendo cada vez mais dessas influências. É fácil? Não é fácil. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, nós estamos no automático, o tempo todo reproduzindo as mesmas ações, reclamando, pensando que o dinheiro não vai dar, porque meu salário não é bom, porque esse emprego, e isso vai se tornando cada vez mais automático. Então, o que nós estamos fazendo para mudar isso, né? E então, cada pequena escolha que a gente faz, com amor, com humildade, com gesto de bondade, vai nos sintonizar a essa luz e a gente vai conseguir cada vez mais não ser conectado, digamos assim, a essas influências negativas que esses irmãos ainda tentam nos trazer. E é o que eu achei mais importante do que eu li sobre o encontro de hoje,
é que não existe inferno. O inferno é o estado da alma. É o estado que cada alma se encontra. Então, isso me chamou muito a atenção. Porque, realmente, quando a gente se apega somente a bens materiais, ao que é do outro, ao querer do outro, a soberba, a arrogância, a gente vai se distanciando dessas qualidades, né? E vai futuramente criando um estado de alma infernal. Quantos irmãos desencarnados não entendem o que aconteceu, estão apegados à matéria, reclamam por coisas que há séculos já aconteceram? Olha quantos irmãos ainda não entenderam que há muito além disso, né? Então, isso veio me trazendo essa reflexão de que nós somos responsáveis, cada vez mais responsáveis por a nossa própria existência, e nós temos o livre-arbítrio para seguir entre o bem e o mal. Deixar-se contaminar pelo bem ou deixar-se contaminar pelo mal. É fácil? Não é. Mas aos pouquinhos, com estudo, com vontade, em outras encarnações, nós já estaremos melhores. Que assim seja. Alguém quer complementar alguma coisa? Quer falar, Éder? Não sei se você está com uma carinha de que quer falar alguma coisa. Quer fazer? O problema é... Qual que eu tenho que seguir? Aquele que repete, qual que o espírito de não se cumprir, ele não vai existir. Ele respeita a nossa vida. Agora, o nosso irmãozinho interior, ele vai querer que nós estejamos bem. Nessas situações. O Éder, pessoal de casa, está colocando aqui, em relação a essa dualidade entre o bem e o mal, como todos nós já falamos e sabemos, cada um de nós possui mais de um mentor, um anjo da guarda que cuida do nosso bem. Mas o que o Éder está dizendo, ele trouxe o exemplo dos vícios, da bebida, das drogas. O que acontece? O nosso irmão, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, uma vez ele vai nos alertar. Porém, ele não vai ficar insistindo para que a gente não faça aquilo de ruim, aquilo de mal. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio faz parte da nossa evolução moral e espiritual. Enquanto os irmãos inferiores, que querem que nós estejamos no mesmo nível que eles vão insistir. Eles vão continuar insistindo até a gente cair em tentação, sermos seduzidos, que é o que nós tratamos sobre hoje, né? Eles ainda têm a moral baixa, eles ainda não evoluíram, mas vão evoluir. Ainda todo mundo vai evoluir e estaremos no mesmo nível. Por isso que nós devemos pensar e vigiar, orar e vigiar. Que assim seja. Alguém de casa para mandar boa noite? Eu não conectei. Éder, boa noite. Ronildo, boa noite. Rosângela Dantas, Rosalina Marques, Marilise, Marcelo. Oi, Tiago, quanto tempo? Janaína Rodrigues, Janaína e Peterson, Regiane Ferreira. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo apoio. O Marcelo está me parabenizando pelo estudo de hoje.
Fico feliz. Obrigado. Então, vamos fazer o nosso encerramento. Agradecer por mais uma noite de estudo, de aprendizado, por mais um dia e oportunidade que nós tivemos, que nós tenhamos um bom retorno para nossas casas, que nós tenhamos uma boa noite de sono, e que aqueles que precisam, que estão em aflição, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, possam receber o devido auxílio, possam receber a cura para alguma enfermidade, a solução para algum desafio que esteja passando. Nenhum mal vai durar para sempre. A gente tem que lembrar que nós estamos aqui para aprender e para passar por isso. Tudo isso são consequências das nossas ações, sejam elas dessa vida ou de vidas anteriores. Mas o importante é que todos nós estamos condenados, né, a sermos felizes. Então, muito obrigado pelo dia de hoje, pela presença de vocês, e que nós sairemos daqui com o coração mais calmo, mais leve, para continuarmos, né, a nossa jornada, o nosso caminho nessa dimensão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja, e até quarta-feira, com nosso irmão Tiago, e o estudo do livro A Gênese. Obrigado, pessoal. Que assim seja.